Olá, começa agora Consumo no Divã, programa apresentado por mim e Matheus Froza, que vai ao ar semanalmente aqui na TV Unifre. Para conversar sobre consumo e sustentabilidade, tema de hoje, convidamos o professor da casa, Alexandre Swarovski. Seja bem-vindo, Alexandre, aqui conosco então no programa para falar sobre esse tema. Eu acho que nunca se falou tanto antes, né, Matheus, em consumo e ligado à sustentabilidade como uma temática global que está envolvendo polêmica, que está envolvendo ações, enfim. Eu queria presente no dia a dia até a palavra, desde as campanhas políticas até no inclusive dia a dia. Estratégia política agora, né? Sustentabilidade. O Alexandre vai contribuir com a gente Vai, com certeza. E eu queria começar, Alexandre, falando assim, ó, um pouquinho mais sobre alguma coisa classificatória, eu poderia dizer assim. Queria que tu esclarecesse como um especialista, enfim, o que é sustentabilidade, o que é ecologia, como é que o consumo se insere nisso, a própria economia. E acho que para o público de casa, né, Matheus, tem um pouco essa... Exatamente, e também aprender um pouco digamos, entrar nesse mundo, né, da sustentabilidade de uma forma mais consciente, digamos assim. Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer o convite para participar do programa aqui de vocês. É sempre um prazer estar contribuindo para a instituição e também para divulgar um pouco esse tema, que não é um tema simples, assim, de dizer. Não, de forma nenhuma. É muito polêmico, assim, até, e a gente juro que pensei 2 ou 3 vezes antes de vir aqui, porque a gente sabe que pode-se dizer coisas, mas eu vou tentar ser o mais sincero, o mais... Sim, a gente está aqui para um bate-papo, né? Um bate-papo possível, assim, então até o pessoal de casa não leve muito ao... É uma opinião minha que eu tenho, então a gente vai... Então, sustentabilidade, já vem da palavra de sustentar, né? A gente tenta produzir com o mínimo, no meu conceito, o mínimo de impacto na parte ambiental possível, assim como tem a sustentabilidade financeira também, é a mesma coisa, né? Tu tenta se manter, né? Se manter com o que tu tem. Com o que tu tem. Então, essa seria a sustentabilidade na parte ambiental, né? E a ecologia vem dentro dessa mesma linha, né? O estudo do ecos, né? Da parte ecológica. Então, eu acho que é um tema que pode gerar bastante controvérsias e em relação a que nós tínhamos... Ecologia, meio ambiente, enfim, essas conexões, né, que as pessoas fazem, mas que acho que se fala muito na mídia, né, Matheus, mas pouco é esclarecido, né, essas conexões, como é que funciona isso? Isso, eu acho que daí a gente poderia, de repente, até incluir o tema economia junto, que é uma Sem coisa dúvida. que eu acho que está muito atrelada à parte ambiental, à ecologia, né? Que hoje em dia se cobra muito do público que ele tenha uma posição de sustentabilidade, que ele seja, que ele economize a água. E eu já tenho uma opinião um pouquinho diversa disso. Eu acho que, na realidade, é o financeiro que vai fazer com que ele polua menos, que ele cause menor impacto, que ele poupe água, se for o... Sim, exatamente. O Alexandre, nós comentávamos em off antes, um detalhe interessante. Eu também, Alexandre, o Alexandre falou do exterior, nos Estados Unidos, tu larga um lixo no chão e automaticamente tu é multado. Isso eu não me lembro, recordo, acho que em 2000 eu fiz 99 fiz um intercâmbio, estava em Córdoba e estava no telefone, na época tinha telefone e orelhão. Estava no orelhão e estava comendo uma coca e larguei a coca em cima do orelhão e continuei falando. Desliguei e me esqueci a latinha em cima e atravessei a rua e fui pro hotel. Um guarda me apitou e apontava assim para mim, deu o que eu fiz. Voltei, brasileiro, voltei, peguei a latinha, constrangido, levei e coloquei no lixo mais próximo. Tem a ver com uma cultura, eu Exato, acho, né, Alexandre, com os hábitos da sociedade. Mas isso começa com a multa. Eu garanto que o início foi lá, o cara jogou o lixo no chão, 200, 300, 400, 500 dólares, que é uma multa que vai fazer ele, na próxima vez que ele for jogar, ele vai pensar 2 vezes antes de atirar no chão. Então, isso até para o profissional, né, agora puxando um pouquinho para o... Sim, para a gente também classificar os profissionais que trabalham com isso, acho que é super importante. O profissional de engenharia ambiental, ele só vai ter realmente lugar quando isso realmente acontecer. E uma empresa precisar, ela saber, olha, eu tenho um resíduo, né, que eu vou estar largando e eu vou receber uma multa extremamente alta no momento que eu... Então eu vou precisar de um profissional para me ajudar aqui. Agora, enquanto ela estiver descartando da forma como ela descarta, sem ter nenhum ônus para ela, isso aí... Até em relação às multas, recentemente, não é muito tempo atrás, se não me engano, em 2009, se o Alexandre lembrar, pode me corrigir até,
no Vale dos Sinos, teve aquela poluição no Rio dos Sinos, aplicaram uma multa terrível e até agora a gente não sabe se essa multa foi paga ou se não foi paga. Identificaram qual firma foi também, que despejou no Rio dos Sinos a poluição, que não teve o outro tratado e ficou por isso mesmo. Mas eu queria, assim, pensando um pouco na fala do Alexandre e na tua, Matheus, também agora, eu me sugeriu duas coisas que eu acho que são interessantes assim, no nosso diálogo. Primeira delas, a ideia do financeiro. A gente sabe que, e aí fazendo um pouco aqui o advogado do diabo, que tem todo um discurso de sustentabilidade. Ser sustentável é caro, custa caro hoje em dia, porque o papel reciclado ele é mais caro do que o papel. Exatamente, né? exemplo. Então eu fico pensando nisso, como é caro ser sustentável, como não está barato e como poderia se viabilizar eu acho, isso. assim, entre aspas, ser politicamente correto, ser sustentável, comprar coisas de origem sustentável, ou comer algo sustentável, tá, é caro. Eu acho que e nós estamos falando de classe B+, classe A-, para ter esse padrão. Como tu desenvolver, Alexandre, essas consciências nessas classes, sendo que, às vezes, a pessoa não tem necessidades básicas, né, atendida? É isso que eu fico, assim, para a gente brincar aqui, falar, mas ao mesmo tempo estar realizando uma reflexão. Aqui tem, eu acho que, dois conceitos assim um pouquinho paralelos, né? Eu estava me referenciando a exemplos de uma indústria que coloca um dejeito. Essa seria uma indústria sustentável, seria aquela que não estaria agredindo, né, de nenhuma forma o meio ambiente. Agora, tu consumir um produto, digamos, ecologicamente correto, né, que nem no caso foi colocado ali uma soja orgânica, uma soja sem uso de um produto químico, né, aí já seria talvez um conceito um pouquinho diferente, já da parte orgânica, né, a gente chama o papel reciclado também, que seria uma forma de tentar fazer com que a empresa consiga produzir aquilo de uma forma com o mínimo impacto possível, que seria o selo verde, né? Então, tem algumas empresas que têm aquele selo verde por produzirem com o mínimo impacto possível. Então, eu acho que, na minha opinião, o conceito de sustentabilidade estaria mais atrelado a isso, né? E não a um produto orgânico, produto Mas organicamente... a ideia do impacto ambiental daí, isso, né? Essa ideia do impacto ambiental, exatamente. Tanto acho que, Alexandre, pode estar faltando até ou ter uma deturpação em relação às leis que te obrigam a esse recolhimento de algum resíduo. Por exemplo, na construção civil isso fica bem claro, eles são obrigados a recolher isso aí. A questão das pilhas também, tu vê, também tem uma lei específica para isso. Daí tu consegue se inserir dentro do mercado, mas em força de uma lei. A lei te obriga e tem uma multa em relação a isso. Talvez, se não houvesse isso, eu ia deixar um montinho lá em frente de casa e uma hora ou outra alguém ia recolher. Com certeza, com certeza. Eu moro no Cerrito ali, é um pouquinho mais afastado, então eu passo por uma região que não tem muita habitação e o que eu vejo de pessoas que largam rejeitos assim na beira da estrada é impressionante, né? Não se preocupa com saneamento, com um monte de coisa, né? E é ruim, é feio, é chato para quem mora ali. Então, eu penso, o que essa outra pessoa, né, pensa em fazer isso, em jogar E detalhe, às vezes não são pessoas com baixo nível de escolaridade, às vezes são pessoas com esclarecidas, Claro, né? eu tive num banco hoje, de um segmento diferenciado, diga-se de passagem, e os bancos estão todos segmentados hoje, e simplesmente uma menina que estava na minha frente acompanhada do pai, ela tomou o cafezinho dela, passou na porta giratória e largou no chão ali. E daí eu vim atrás dela e cutuquei ela, ó, tu esqueceu. E ela, não, eu botei fora mesmo. Não, beleza então. Tranquilo. As pessoas não... E o pai dela me olhou com cara feia ainda. Porque eu acho que eu não sei, essa questão da sustentabilidade, visto esse exemplo do Matheus, está muito ligado também a ser um processo civilizador, um processo que as pessoas precisam entender que é essa educação. Educação, só que assim, o que o Alexandre falou é uma coisa interessante, a questão do lado financeiro, o que ele falou. Hoje eu consigo ensinar para minha filha que é importante reciclar o lixo. E eu reciclo o lixo em casa, lixo seco, em função dela. Só que ela está com 6 anos agora. Talvez com 10 anos ela vai dizer, mas por que a gente faz isso? É verdade, é verdade. Eu confesso, o que eu vou responder? Não, a gente faz isso para um mundo melhor, porque alguém vai reciclar, alguém vai vender isso aqui, nós estamos ajudando alguém que vai trabalhar, enfim. Beleza. Mas por quê? Não tem um porquê.
Pois é, porque é um conceito assim do limpo, tá ligado a isso, Alexandre? Será um conceito de limpeza, um conceito do limpo, a sustentabilidade ou não? É a utilização Ou desse material, né? Por exemplo, um plástico, tu consegue reutilizar ele, um papelão, tu destina ele para uma outra utilização, a borracha, então tu separa, separando tu consegue fazer um destino muito melhor. E o próprio orgânico, né? O orgânico na sua decomposição depois tu pode... Eu tenho lá meu canto, onde é que eu largo o meu orgânico e à medida que vai, vou reaproveitando para a planta, para depois de um tempo, né? Sim. Só que, à medida que tu mistura isso tudo no mesmo saco, né? Depois para tu separar isso é mais complicado, né? Então, por isso que a questão da segregação, para tentar reaproveitar melhor esse resíduo. Agora, quando isso for se tornar o dinheiro, então, quando a gente começar a vender as nossas garrafas, o plástico que a gente tem, o papelão, porque hoje ainda isso não está de uma forma, eu sei que até a prefeitura tentou fazer essa coleta seletiva, e se discute muito isso, tem ou não tem coleta seletiva em Santa Maria hoje, isso é uma discussão e eu não consigo afirmar hoje se existe ou não existe coleta seletiva em Santa Maria. Não consegue afirmar isso aí. E recolhe o lixo seco. Da mesma forma que eu comentei com o Alexandre também, Morgana, assim, eu orientei um TFG em relação ao resíduo do óleo de cozinha. Ok. As pessoas só estão coletando esse resíduo porque, em contrapartida de uma empresa privada, eles ganham o detergente e eles ganham o sabão. Tá? Mas talvez o interessante seria eu avançar um pouco mais da forma que é feito no Japão, o qual é o TX litros do meu condomínio, TX litros, um exemplo de óleo recolhido no ano, eu vou ter um abatimento de 10, 8, até 15% do IPTU. Sim. Talvez esse seria o incentivo das pessoas. Ou na conta de luz, ou na conta de luz, enfim. Talvez esse seria o incentivo daí eu coletar o óleo, não colocar o óleo no ralo. Exato. Mas é isso aí. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que se o financeiro não entrar em parceria com essa tal da sustentabilidade... A lógica não funciona. E porque a gente está no meio, assim, já faz um bom tempo... participando de Condema, participando de fundações, participando de comitê de bacias hidrográficas, e a gente participa. E a gente vê que a história é sempre a mesma, e sempre a mesma. E a gente conversa e faz ações aqui, ações ali. Não sei se tu é de Santa Maria, eu preciso fazer um intervalo. Voltamos com Santa Maria. A gente vai fazer um intervalinho e já volta com Santa Maria e as polêmicas. Consumo de Van volta daqui a pouquinho. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. A preocupação do processo produtivo industrial em larga escala, como grande responsável pela poluição do planeta, faz com que se intensifiquem debates sobre a chamada sociedade do consumo. Vamos assistir um VT que elucida um pouco esse uso sustentável no cotidiano das pessoas. Nesta casa, toda a água que cai da chuva tem destino certo. Encanamentos a conduzem a um reservatório que possibilita que ela seja reutilizada. Quando a residência foi pensada nos anos 80, o tema sustentabilidade ainda era desconhecido por muitos, mas não para o professor de engenharia ambiental, Afrânio Riggs. Aqui eu tenho esse açude, por exemplo, ele é mantido só com água da chuva, né?
Aí eu posso ter os peixes, eu tenho um clima mais ameno, né? Não seca tanto quando é verão. E tem um controle térmico também que a água proporciona, né? Além de você ter o visual, né? Também que é interessante, né? Infelizmente, cada vez menos temos a chance de encontrar um lugar como este em meio à cidade. Casas com jardins e pomares estão perdendo espaço para os prédios, mas, felizmente, alternativas estão sendo estudadas para aliar meio ambiente e crescimento habitacional. Tem hoje água da chuva, óleo de cozinha, terraço verde, horta comunitária, tu pode fazer também, criar hortas comunitárias para o condomínio, né? Tipo, a água da chuva hoje, tu tem condições de fazer, porque a água da chuva tu vai recolher, tu vai botar numa cisterna, ou tem a questão do telhado verde, que ela vai direto mesmo para a descarga. Então, ela é um pouco cara, mas ela compensa, né? Neste condomínio, que deve ficar pronto em 2016, os moradores irão economizar cerca de 25% na conta de água e 52% na de luz. Nele, a água da chuva vai ser utilizada na descarga dos banheiros e a energia solar vai permitir água quente na piscina e no chuveiro. Sustentabilidade hoje para nós, ela é muito mais do que consciência, né? É fazer algo a mais, né? Para nós e para a cidade, né? Para este empresário, o assunto também é coisa séria. Em 2007, ele abriu uma fábrica de aquecedores solares. Hoje produz cerca de 40 painéis por mês. Era necessário que a matriz energética acabasse se desviando para um outro caminho, que é para energias renováveis. Por isso, nós imaginamos que fosse um segmento interessante para investir. São estes painéis que o professor e o arquiteto do condomínio utilizaram nas construções. Apenas uma das tantas alternativas disponíveis para se viver com economia e de bem com o meio ambiente. Então aí a gente assistiu, né, a bela matéria da Camila Joras aí sobre sustentabilidade, pensando um pouco de como essa ideia tem sido incorporada, né, Alexandre, pelas empresas, algumas pessoas, criando um pouco dessa consciência, eu poderia chamar, né, desse processo de politização das pessoas para o sustentável. Até em termos comerciais, o empresário também, o prédio, eu acho fazer isso de forma de benefício econômico, que a gente falou tanto aqui também anteriormente. Sem dúvida. Eu queria, assim, Alexandre, que tu saber a tua perspectiva sobre isso, que a gente possa discutir, sobre qual é o papel da academia nesse processo de conscientização, né, da própria sociedade, vocês, enfim, ali do curso de engenharia ambiental, comentasse um pouquinho sobre isso a respeito. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, que às vezes se confunde um pouco o curso de engenharia ambiental com o ambientalista, aquele que tenta fazer ou trazer a consciência, salvar o planeta, salvar né? O planeta, né? O profissional de engenharia ambiental, ele está mais para trazer uma solução de engenharia, né, dentro daquela questão de sustentável, de financeiro, né, do recurso, né, para uma empresa que precisa, para um particular que precisa, né. Por exemplo, os exemplos que foram dados dos prédios com a captação de água da chuva, né, são coisas assim que já deveriam, a gente estava comentando há pouco, né, ser uma... Está incorporado, não devia nem ser notícia, todos os prédios deviam ter uma legislação, talvez, que norteasse para isso, que tem que ter captação solar, que tem que ter registro de água da chuva, devia ser hábito isso aí, né? Mas são sistemas caros, né? A gente falava já anteriormente na questão, né? Sim, então, mas é a questão assim, eu só vou atingir esse público, ou só vou atingir esta dita sustentabilidade se eu tiver um benefício em troca. Os prédios que vão ser sustentáveis vão ter abatimento de impostos. Talvez seja isso. É possível, talvez. Acho que sim. Uma ou troca, pelo né? próprio custo da água potável, que hoje a gente tem nas nossas casas, é água potável. Sim. É tomável, realmente é tomável a água que a gente recebe. Um tratamento, sim, não é simples, é um super... E ainda hoje em dia é barata essa água que chega. Sem dúvida. E isso uma hora vai começar a ter vai se reverter. E aí, por exemplo, uma lavanderia, que ela tem imagina, a gente há pouco falou sobre lavanderia, mas Claro. o volume de água que ela gasta, que ela poderia tranquilamente reaproveitar. Alexandre, Claro, os negócios em Santa Maria, assim, pensando rapidamente, né, a ideia do cenário de Santa Maria, eles estão se apresentando já como sustentáveis? Como é que tu vê um pouquinho esse cenário aqui, eu digo os negócios, talvez algumas empresas, enfim, particulares, tu percebe um pouco essa consciência já mais instalada? Eu percebo, assim, é gratificante a gente enxergar
avaliar isso, mas eu percebo que existem pessoas, estabelecimentos, e eu não sei bem se é pelas tentativas de conscientização ou é realmente por alguns órgãos que estão mais efetivos, que estão realmente ali atuando e enxergando e multando e fazendo. Então eu tenho visto muitos dos alunos nossos têm feito seus trabalhos de finais de graduação, seus TFGs em empresas. Até no caso da lavanderia teve uma aluna que fez com volume de água que ela poderia reaproveitar. Então a gente está enxergando realmente que existe uma conscientização na cidade, por um lado positivo. Claro, é muito baixo ainda pelo que se deveria ter, mas com certeza a gente vê isso. Sim, sim e também a gente acaba percebendo também de uma forma ou do outro, Alexandre, assim, ó, que geralmente o empresário, de modo geral, o que ele faz? Ele pega e diz o seguinte, não, vamos construir isso aqui. Tá aí, a parte ambiental, não, isso aí depois a gente resolve. Tem esse desleixo, entre aspas, com isso aí. Uma questão bem simples é a questão do hidrômetro também, né? O hidrômetro individual, né? Por apartamento. Né? Hoje em dia, alguns estão começando a estabelecer isso, mas então não se tinha o controle. Como é que eu vou saber que tu gasta mais do que eu? Não sei, vai ser tudo dividido igual, então... Se a torneira aberta? Eu vou deixar, vou tomar um banho de 1 hora, agora que está começando a questão do hidrômetro. Claro. Então é assim que as coisas vão indo, vão acontecendo e falando de novo, a hora que começar realmente o din-din falar mais alto, eu acho que... Sim, eu falo muito assim, comento bastante em aula também, Alexandre, puxando também para o meu assado, que o que está em torno da visão da economia é a questão bastante da escassez. A gente fala muito da escassez. E nesse último verão, que foi um verão escaldante, eu acho, foi escaldante esse verão, e como caiu luz, a luz caía constantemente, porque era muito ar ligado, e todo mundo pôde comprar um ar-condicionado agora. Não, as pessoas que não tinham passaram a ter o ar-condicionado. Não, e o verão foi uma escaldante, febre, né? Daí tu começa a se preocupar por isso aí. Pô, se não chover, o que acontece? Falta luz. E aí entra também a questão da árvore. Da árvore, onde é que elas estão? Aí tu começa, tu só gosta o exemplo do escaldante, né? Aí tu sente a falta, e cadê? E aí que as pessoas vão começar... E as pessoas querem que surja uma árvore e ela fique pronta já ali. Preciso de uma sombra agora. Só lembra da árvore quando tu quer a sombra. Então no inverno não precisa. É complicado. Não, infelizmente... Mas eu acho que essa é uma ideia até pra gente já está se encaminhando mais para o final do programa, enfim, que eu queria que o Alexandre assim, comentasse conosco. Que pequenas atitudes as pessoas podem ter que mobilizem, então, uma consciência ecológica ou sustentável e que isso, digamos assim, influencia no todo. Que às vezes a gente pensa que assim, é mínimo o que eu estou fazendo e talvez não vá ter... Só que lá na soma geral pode ter uma compensação. Um resultado, né? Eu acho que eu tenho uma percepção e uma opinião que são os pequenos gestos que a gente vai construindo, que vão, no somatório, vão trazer algo interessante. Então, por exemplo, hoje antes de vir até aqui, estava no bar, e eu noto, ninguém recolhe o que está, deixam como está em cima da mesa e sai, é uma cultura já, tudo bem, eu não vou recriminar. Nos pequenos gestos, recolher o que está ali, às vezes, esse do lixo mesmo, do dia a dia, né? Eu estou com... Claro. Né? Ou... Eu sei, a torneira, pequenas coisas que a gente começa, não precisa fazer grandes obras de engenharia, mas pequenas coisas que eu vou implementando no meu dia a dia, porque na realidade a sustentabilidade não é nada mais do que educação, né? Educação da pessoa. E educação, né? Eu acho que esse aí, é o ponto, né? Eu acho que é aí que está o ponto-chave, assim, né? Que às vezes a gente... Ontem mesmo, no caso do Grêmio, lá do jogo, aquela coisa que aconteceu ali também. Sim. Educação, que as pessoas, às vezes, não sei o que acontece, perdem o limite, né? A noção, bom senso. Então, a gente tem que, eu acho, retomar isso, cada um pensar para si e se reeducar. É impressionante. Tem que reeducar e tentar mudar. E tentar mudar. Eu acho que em pequenos atos, pequenas atitudes, né? Eu acho que é por aí que a gente pode transformar. E a gente se conscientizando, a gente vai claro. Indo para atitudes maiores, atos maiores, dentro da nossa empresa, dentro
da família, dos vários âmbitos da sociedade, né? Da sociedade. Eu acho que assim o assunto rendia muito, né, Matheus? Mas Com o nosso tempo certeza. é curto, Alexandre, assim, a gente agradece imensamente, né, a tua participação aqui conosco e que tu possa vir isso mais vezes e que assim a gente possa estar rediscutindo isso aí. Eu acho que a mensagem da sustentabilidade, né, Matheus, não para, né? Mas a gente A gente vai sempre bater nessa tem que estar tecla, hein? batendo, Uma tem que estar hora, voltando. uma hora. Daqui a pouco, né, a gente chama o Alexandre aqui de novo para falar mais um pouco. Bom, a dica de consumo cultural essa semana é o show do Ira, que acontece dia 4 de setembro, aqui em Santa Maria, na Avenida Tênis Clube. E também dia 17 de setembro temos o 20º Santa Maria em Dança no Clube Dores. O Consumo de Van volta na próxima semana com o tema Consumo e Mercado. Não perca! Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência. Se você quiser, ainda mande sugestões, enfim, dúvidas para o e-mail consumodivan@gmail.com ou nos siga nas redes sociais. Lembro ainda para você assistir a nossa programação no YouTube, o canal Unifra Online. Uma boa semana. Até a próxima!